Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite. Sou o Cris, tenho 22 anos, sou do grupo de oração São Francisco Xavier, da Catedral de Joinville, do grupo de oração Junac, jovem. Daqui a pouco nós vamos para a vigília lá também, a gente fica lá até umas 2 horas da manhã, 1h30, 2 horas, rezando ali. Uma grande graça estar aqui com vocês de novo para falar dessa pessoa, que é o Espírito Santo. Uma vez eu li um livro do Frei Elias Vela, e ele dizia na primeira frase, que falar do Espírito Santo tem que ser para nós a coisa mais íntima do mundo. Para nós, a situação mais simples e mais conhecida por nós, mais dominada por nós, de todas as situações. Falar do Espírito Santo tem que ser algo simples, singelo, tem que ser algo que brota da nossa intimidade com Ele. E é isso que eu quero pedir para Jesus hoje, que Ele me dê uma boca e uma língua bem afiada, para que eu possa dizer para vocês com toda a brandura e simplicidade quem é o Espírito Santo e o que Ele pode fazer na sua vida. Muito mais do que teologia, muito mais do que definições, o Espírito Santo é Deus, amém? Amém. Diante do qual nós dobramos o nosso joelho, amém? Amém. Ele é o Deus que nos leva à adoração. Jesus disse à samaritana: virá o dia que vocês vão adorar em espírito e em verdade. É o Espírito Santo que me move para Jesus, que me leva até o Senhor, que me direciona para Ele. O meu coração humano, meu coração fraco, o meu coração tendencioso ao mal, ao pecado, lá desde Adão e Eva, eu tento todos os dias me afastar de Deus. Eu faço coisas que me afastam de Deus. Mas quando eu peço o Espírito Santo, quando eu me reúno com a comunidade, eu lavo a barba, mostro aos pés da minha cama e peço: vem Espírito Santo, Ele vem e me leva até Deus de novo. E o meu coração luta contra Ele. O meu coração diz: não, eu vou para longe de Deus. E Ele vem e me traz de novo. E eu tento fugir, e Ele vem e me traz de novo. Essa é a ação do Espírito Santo. Ele virá e nos trará até Jesus. Ele virá com esta força que nos traz até Jesus. Por isso que Jesus diz no versículo 8, acompanhe comigo aí na sua Bíblia: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que virá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Recebereis o Espírito Santo. Jesus está nos dando uma promessa, e uma das mais preciosas promessas. No Evangelho de São João, Jesus chega a dizer assim: é necessário que eu vá, porque se eu não for até o Pai, o Espírito Santo não vai vir para vocês. Era como se Jesus estivesse dizendo: eu quero ir para o Pai, eu quero ir para a cruz, eu quero morrer, eu quero ressuscitar ao terceiro dia, porque tudo isso é necessário para que vocês recebam o Espírito Santo. Jesus tinha um desejo, uma sede. Ele disse: é necessário, eu preciso ir, eu preciso que vocês sejam cheios do Espírito Santo. E para que isso, irmãos? Para isso, para minhas testemunhas. Aonde? Em Jerusalém, no grupo de oração, na Judeia, na rua, na Samaria, em terras estranhas e aos confins da terra. Deus quer fazer de mim e de você um sinal de Deus. Lembra que nós rezamos agora há pouco? Um alcance da mão de Deus na vida dos irmãos. É essa
essa intervenção de Deus que se realiza na nossa vida. E é isso que no último encontro, esse desfecho tão especial, porque irmãos, nós existimos para este momento. A Casa da Divina Providência existe para isso. Os grupos de oração existem, nasceram, subsistem e vivem para que este momento aconteça na minha e na sua vida. Todos os pregadores do mundo inteiro existem e vivem para este momento. O momento em que eu, em que você temos um encontro pessoal com Jesus. Temos um encontro com o Espírito Santo, e por Ele somos envolvidos, e por Ele somos amados, e por Ele somos acolhidos. É necessário para você que isso aconteça. Jesus vai até Nicodemos. Nicodemos começa a perguntar um monte de coisa para ele. Sabe o que Jesus responde? Nicodemos, é necessário para vocês nascer do alto, nascer de novo, nascer a partir do Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá uma nova vida, um novo nascer. Quando você ia na escola, que o professor de história ia para o quadro e colocava assim: isso aqui aconteceu 2000 anos antes de Cristo. Lembra? Ou ele colocava assim: isso aqui aconteceu 300 anos depois de Cristo. O Espírito Santo, ele escreve isso no nosso coração. Ele coloca um marco, ele coloca uma bandeira. Ele diz assim, ó: a partir de hoje é depois de Cristo. Antes disso é antes de Cristo. É esta vida nova, é esta nova criatura que o Espírito Santo faz nascer. E é por isso que nos é necessário o Espírito Santo. Você crê nisso, irmãos? Sim. Amados, a experiência com o Espírito Santo não larga por nada. Diz Paulo: eu considero tudo como lixo perto do conhecimento de Jesus. Paulo era um homem profundamente formado. Paulo era inteligente. Paulo era um filósofo nato, conhecedor. Falou que era e disse: não, mas tudo isso é lixo perto de conhecer Jesus. Conhecer Jesus para Paulo era o maior dos seus tesouros. E eu digo a você, irmão, o dia que você tiver um encontro com Jesus, glória a Deus se você já teve. Se você não teve, meu irmão, eu te digo, o dia que você tiver um encontro verdadeiro com Jesus, o dia que você conhecer Jesus, o dia que você tiver um encontro pessoal com Jesus, e quando eu digo conhecer Jesus, significa fazer uma experiência pessoal com Ele, esse dia será o dia mais precioso da sua vida. A sua história será completamente mudada. Como é que você pode me dizer isso, Cristiano? Eu vou contar alguns testemunhos para você. Estive pregando ano passado no estado do Mato Grosso e conheci um irmão lá que eu tive a graça de fazer uma amizade muito legal com ele. Pensa que Deus me deu de conhecê-lo. E esse irmão, nós à noite, depois da pregação, nós sentamos, jantamos e começamos a conversar. E ele abriu a vida dele para mim. Eu tive a graça de poder partilhar o precioso da vida dele. Eu tenho certeza que ele me permitirá dar esse testemunho. Aquele irmão chegou no grupo de oração aos 12 anos de idade. Muitos aqui diriam assim: que graça conhecer o Senhor cedo, né? Não foi bem assim. Com 12 anos de idade ele chegou no grupo de oração, num encontro que havia na cidade dele, que era realizado em um estádio de futebol. Antigamente, quem é mais antigo na renovação lembra, né? Aqueles encontros que eram em estádios de futebol. Pregava a tia Laura, pregava o Padre Jonas Abib, pregava Zé Pretinho. Lembra desse povo? Estava lá.
E naquele encontro, um menino, a família dele já tinha desmembrado toda, passava por tremendas dificuldades em casa, pai e mãe separados, irmãos para tudo que era lado. Meses antes de ir para aquele encontro, aquele menino de 12 anos de idade havia sido seduzido por um homossexual e havia sido abusado sexualmente por ele. E naquele meio tempo, aquele homem, que praticava atos de homossexualismo, faleceu infectado pelo vírus do HIV. E ele, avisaram ele, ficou sabendo, ele foi fazer o exame. Fez o exame, recebeu o envelopinho, e quando ele abriu aquele envelopinho, estava lá escrito que ele era portador do vírus do HIV. Você pensa, um menino de 12 anos de idade, família desmembrada, abusado sexualmente, e agora sabendo que estava portando o vírus do HIV. Algumas semanas depois, quem não sabe, mas quando você faz um exame e é soro positivo, você deve fazer outro para confirmar, E naquele meio tempo ele ficou sabendo daquele encontro. Foi assim que ele chegou lá. Ele chegou naquele encontro, família desmembrada, portador do vírus do HIV. E ele sentou no banco sozinho. Ninguém conhecia ele, nem ele sabia nem o que era Jesus. Ele não sabia nem fazer o sinal da cruz direito. Ele se sentou naquela arquibancada e ouviu a pregação de um padre. Não entendeu nada. Imagina, não sabia nada. E no final da pregação, o padre foi até o sacrário, pegou Jesus no ostensório e começou a fazer o que a gente conhece nos encontros da renovação, O padre começou a transladar com Jesus no meio do povo. E aquele menino começou a olhar assustado aquilo, porque ele nunca tinha visto aquilo. E ele começou a olhar assustado, e ele começou a ver que por onde desculpe a expressão, irmãos, mas naquele dia ele chamava o ostensório do objeto de ouro. Ele dizia o que aquele objeto de ouro, quando passava por alguém, ele viu paralíticos levantarem, ele viu homens se ajoelharem e chorarem, e ele não sabia o que estava acontecendo. Ele disse: eu vou lá ver o que é. E ele é moreninho, franzininho, assim, bem magrinho. Ele levantou e foi correndo. Diz ele, descia as arquibancadas, que pulavam para o chão das pessoas. E eu fui até Jesus. E quando eu cheguei diante do padre, eu Jesus. Mas Cris, não fui eu que toquei em Jesus. Naquela hora Jesus me tocou. Eu não conhecia ele, eu não sabia quem era ele, mas eu comecei a chorar compulsivamente, sem entender o que estava acontecendo comigo. E foi assim que foi aquele encontro. Ele encontrou Jesus, começou a ir para a igreja toda semana, no grupo de oração. Naquele meio tempo ele fez o segundo exame, recebeu a resposta, mas não teve coragem de abrir. Deixou guardado em casa e continuou. Ia para o grupo de oração.